A minha faixa favorita é a primeira, For Spirit, que eu acho que tem um riff muito marcante. Eu gosto muito desse riff. Hit the Noise, Marcel Bittencourt, ex-Rebel Machine. Como é que vai essa vida nova aí, de banda nova e trabalho novo na praça, de uma banda que está começando aí, mas já mostrou bastante substância no seu som, na sua música, né? E para mim é uma banda promissora. Bom, primeiro, boa noite a toda a audiência aqui do Zine. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós aqui estar dando essa entrevista, falando um pouco da nossa música. É sempre uma honra para nós. E está sendo muito bom, cara. Está sendo uma experiência fantástica tocar com esses caras. Porque o que acontece? Eu venho de uma banda que já tinha um trabalho desenvolvido aqui em Porto Alegre, mas é a primeira vez que eu entro numa banda. Historicamente, eu sempre formei as minhas bandas, né? Eu sempre idealizei a coisa, pensei no formato e saí à caça de outras pessoas que comprassem essa ideia. Agora, com a minha saída do Rebel Machine no ano passado, aconteceu que logo depois eu recebi o convite da Hit the Noise. E era uma época de transição para mim, onde eu estava pensando em me dedicar muito mais à produção musical e aos meus estudos em mixagem, masterização, focando muito nessa parte técnica. E pintou o convite da Hit the Noise, que era uma banda que eu já era fã antes. E aí tu tem dois interesses ali, entre aspas, conflitando, porque vai ao encontro daquilo que tu vinha pensando em se dedicar naquele momento, mas ao mesmo tempo é uma tentação muito grande, porque o som dos caras é bom. E aí eu resolvi aceitar, cara, porque fazer parte do Hit the Noise, estar dentro dessa banda, que é uma banda que se leva tão a sério e que trabalha com tanta dedicação e tanto afinco, seja nos seus materiais de estúdio, ou seja na busca por fazer shows que impactam e que tornam a experiência de ver a banda ao vivo algo muito único. Aí eu resolvi aceitar. Não teve jeito, não. Eu precisei dar o sim ali com os caras e resolver encarar essa empreitada com o Hit the Noise. Legal. Lógico, eu ouvi, a discografia ainda não é tão grande, mas já tem bastante coisa, né? Tem singles, tem um álbum completo de 2019, né? E é legal porque eu achei que você deu um input, acho que um pouco mais, acho que deixou a banda mais redondinha, né? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas como você também é produtor, você tem uma visão de fora, da banda, eu queria saber, você acha que você conseguiu deixar a banda com que cara, assim, com a tua entrada? Eu acho que ainda é cedo para fazer uma afirmativa com relação à cara da banda, mas o que eu posso afirmar, sem medo de errar, é que o meu estilo de tocar baixo, e por consequência, né, a sonoridade da banda acaba se adaptando também a isso, é muito diferente do estilo do Alexandre. Porque o Alexandre é um baixista que tem um amplo conhecimento em música também, mas ele é um cara mais classudo, mais técnico, dono de uma execução muito precisa, muito limpa, muito bonita. Eu sou um grande fã. Como eu falei, eu já era fã da banda antes, e o Alexandre era um desses motivos. É um baixista de primeira linha. E eu sou um cara que tem outro background, não que eu seja um baixista menor, mas substituir um cara com tantos predicados é um desafio. Não é tão simples assim. Isso foi uma das coisas que pesou na minha decisão. Será que eu estou pronto para tentar substituir o Alexandre? E eu resolvi encarar. Mas muda muito porque as técnicas dos dois são muito diferentes. E aqui não dá nem para tu afirmar entre melhor ou pior. Elas são diferentes. Eu sou um cara que toca com palheta, o Alexandre é um cara que toca com os dedos. Eu sou um cara que tem um estilo mais sujo e agressivo. O Alexandre é dono de uma classe absurda tocando as linhas dele. Então foi diferente, sabe? Levou a banda para um outro rumo, claro, respeitando a proposta artística e estética da banda, que também é fundamental para qualquer banda que se leva a sério. Sim. Mas acabou tornando um pouco diferente, sim. A cozinha está um pouco mais agressiva. Eu achei legal você falar isso, porque foi exatamente a minha impressão, né? Até, curiosamente, você está aí adornado, né? Tem o Angus Young ali de fundo. Quando eu vi, comparando, é lógico, não é nem questão de melhor ou pior, não é nem por aí, porque acho que o material
que a banda está construindo, ele é muito bom. Mas eu acho que a tua pegada, ela puxou, eu acho que ela colocou a banda num trilho que, para mim, me sugeriu, mas tem mais a cara do tipo de som que a banda está fazendo, né? E me veio muito, assim, aquela coisa meio AC/DC, meio mesmo Black Sabbath, assim. Eu acho que encaixou, sabe? Acho que não é nem questão de técnica, de vocabulário, de se toca muito bem ou se tem uma pegada mais simples, né? Eu acho que é uma questão de falar a mesma língua e eu acho que você encaixou direitinho ali, né? E já vista que o EP que vocês estão lançando, né, o Still Alive, ele mostra bem isso, né? Porque vocês pegaram 3 singles que já haviam saído e regravaram agora com a nova cara da banda, né? Então, se você compara, você vê, você fala, pô, realmente eu acho que tá mais a ver, tá mais na direção correta, assim, pro tipo de som que a banda se propõe fazer, né? Bom, eu agradeço muito a percepção, assim, e é isso que é exatamente o que eu estou buscando, sabe? Eu acho que um músico dentro de uma banda, ele não toca para si, ele toca para a banda e ele toca para a música, né? Então, dentro ali daquela configuração, aqueles caras com aqueles talentos, foi exatamente a forma como está retratado no Still Alive que eu tentei contribuir. E, claro, eu levo outras influências que são diferentes, né? Falou do AC/DC, né, do próprio Black Sabbath. O meu background é um background de rock and roll, né? É um background de consumir o AC/DC, originalmente lá atrás, 30 anos atrás, eu com 9 anos de idade, eu estava ouvindo o Guns N' Roses, que é um outro baixista, dono de linhas criativas, tocando com palheta, Palheta. e que não é um protagonista de forma alguma, né? O protagonismo não cabe ao Duff. E eu tenho também um background ali do rock sueco, que eu gosto bastante, capitaneado pelo Helicopters, que é a minha banda favorita, Uau, Backyard Babies, puta o banda. gosto muito, acho fantástico. O Danko Jones, que é uma banda canadense, mas o Danko morou em Estocolmo também há muito tempo, é outra influência para mim. Então isso vai acabar aparecendo ali, né? E nas músicas novas isso também está aparecendo ainda mais, né? Porque a música nova, ela não existe, tu está construindo. Então eu estou sentindo isso também, eu estou sentindo mais elementos sendo incorporados no som. Um trecho que, pô, mas aqui bebeu na fonte talvez do Alice in Chains, ou bebeu na fonte do Melvins, ou bebeu na fonte do Caio, sabe? Uhum. Muita variação, mas ainda com um viés, um fio condutor que leva ao som da banda. Mas eu acho que você entra no bonde numa hora legal, cara, porque a banda ainda não criou uma identidade, né? É muito difícil uma banda surgir e já ter uma identidade assim bem definida. Então é legal você ter entrado nesse momento, porque você também você vai acabar se moldando junto com o som da banda e a banda vai encontrar um caminho. Vocês todos, né, já estão criando essa gênese, né? E acho que regravar as músicas já lançadas é uma escola para vocês, para o entrosamento de vocês, o entrosamento criativo, né? E com certeza as novas músicas, as originais de vocês mesmo, do quarteto atual, né? Ela já vai mostrar outras coisas, né? E eu acho que não tem problema nenhum soar parecido com isso ou com aquilo nessa fase, porque é, é assim, é um autoconhecimento, né? Sim, eu acredito muito nisso também, sabe? E eu acho que isso só tende a crescer, só tende a banda, como tu falou, encontrar o seu caminho cada vez mais do ponto de vista artístico, estético, que já estava muito bem definido no primeiro disco, né? Quando a gente estava tendo a nossa primeira conversa a respeito da minha entrada na banda, eu lembro que me perguntaram a respeito do que eu esperava, né, da banda, e eu lembro da minha resposta. Eu espero um disco como o primeiro, só que melhor. Uhum. Porque é essa ideia, sabe? É evolução, é crescimento, é entregar algo melhor ainda a cada disco para as pessoas que gostam da banda, sabe? Eu sou muito adepto desse tipo de mentalidade. Bandas que definem um estilo e sabem se tornar cada vez melhores É. nesse estilo. Eu gosto muito disso. E é engraçado, quer dizer, é curioso, né? Você falou que você toca de palheta e tal. Existe muita ainda essa, eu acho uma besteira, né? Esse preconceito, essa coisa, resistência, né? Ah, pô, tocar baixo de palheta, tem que tocar baixo com os dedos, não sei o quê. Eu acho isso uma grande estupidez, né? Porque a palheta, ela cria um som diferente, ela cria um som alternativo, né?
E o instrumento, ele é o coração, ele é o condutor da música, né? E música, como arte, é aberto, né? E eu acho que combinou esse som metálico, assim, esse som meio mais quadrado, né? Que a palheta proporciona, porque eu acho que a pegada da banda ela é bem, assim, tem um punch bem bacana, que combina com palheta, cara. Eu acho totalmente isso. Inclusive, quando a gente tocou nesse assunto da palheta, né? E aí o que os caras me pediram foi assim, não, cara, toca com o estilo que tu toca, vem aí, vamos. E eu gosto de tocar com palheta, não por uma limitação técnica. A palheta não é indício de limitação técnica. Né? Nenhum. Você vai dizer que Glenn Hughes agora tem limitação técnica? Não tem, um dos maiores baixistas da história. Sabe? A palheta ela é apenas uma ferramenta e ela está ali à tua disposição para fazer bom uso ou mau uso dela, como qualquer ferramenta. Eu gosto muito da palheta pela agressividade que a pegada da palheta dá, e aí eu estou te falando muito mais como produtor do que como músico. Né? Eu gosto da agressividade que a palheta dá no baixo. Eventualmente, vai ter músicas que eu vou vir até a tocar com os dedos por achar que aquele timbre, aquela sonoridade casa mais com a proposta daquela composição, sabe? Mas não, eu não compro essa ideia não aí que eu já vi muita gente falando que o baixista que toca de palheta é um baixista menor. Não, É. isso não existe. Vai dizer agora que o Paul McCartney é ruim, então? Não. Não, sempre, acho que música, principalmente música de estilos muito conhecidos, né, populares, tipo rock, né, cria-se muito essa coisa estilo hater, né, não pode tocar baixo com palheta e tudo mais, uma grande besteira, né, o importante é fazer música boa, cara. Exato, cara, aqui no Brasil a gente tem, indiferente de tu gostar da banda ou não, mas assim, o PJ do Jota Quest é um dos maiores baixistas desse país, eventualmente ele toca de palheta, sabe? Bi Ribeiro, Paralamas do Sucesso, um monstro do contrabaixo, e eventualmente ele faz algumas de palheta. Faz parte da vida, é a escolha da sonoridade. Eu acredito muito na escolha da sonoridade, no teste, né? Sou muito adepto do teste também, porque às vezes falando novamente de produção aqui, a gente, né? Às vezes tu tem uma ideia, acha que vai funcionar maravilhosamente e na verdade na prática não é bem assim. Então vai lá, testa, brinca com a sonoridade, brinca com o timbre e chega no melhor resultado para todo mundo ficar feliz. Eu acredito nessa construção da música dessa forma. Não, sem dúvida. Agora, aí o fato de você ser produtor, né, e já ter, até como você contou agora há pouco, né, ter pensado, né, putz, será que eu entro numa banda, agora eu quero me dedicar à produção, a me sofisticar na produção, mas enfim, quando o pessoal te abordou, rolou aquele certo pé atrás, assim, putz, mas ó, é baixista, mas sem deixar o produtor tesourar demais as nossas músicas e tal, as novas, né, sei lá, rolou isso. Não, não, não. Isso é um Não, clichê também, né? essa história é muito boa, velho. Essa história é fantástica. Foi o contrário, porque a Rita Noise, ela hoje, com a minha entrada, ela funciona num sistema do que a gente chama de banda autônoma. O Dani, que é o baterista, Daniel Sasso, é fotógrafo e videomaker. O Leonardo Teobot, que é o guitarrista, ele é publicitário e manja de toda essa parte de marketing, divulgação. E eles não tinham uma figura do áudio. E, e esse foi um dos motivos pelos quais eu também fui convidado a integrar a banda, porque eles também sabiam da minha atuação nessa área de produção e de áudio e sabia que eu ia poder contribuir também dessa forma. Tanto que o Still Alive é autoproduzido, né? Aham. Foi produzido pela banda e eu mixei e masterizei o Still Alive. Então foi uma coisa que foi feita totalmente dentro de casa. Né? A gente não lidou com profissionais externos, salvo os técnicos que trabalharam no dia da gravação. Então foi uma coisa mais nessa onda de tipo assim, ô cara, vem produzir com a gente aqui e aqui vai dar, vai ser legal. E de certa forma, né, na hora que a coisa engrenar e a pandemia tiver superada em boa parte, né, de certa forma vai ser até uma maneira de dar uma blindada na banda quando for a um estúdio, eventualmente tiver com algum produtor externo, né? Você já chega com a coisa mais encaminhada, né? Sim, porque a gente pode gravar demos, né? Sim. E ensaiar gravando é algo que faz toda a diferença para qualquer banda. Eu recomendo muito ensaiar gravando. Então a gente tem também o acesso a todo esse equipamento e toda essa
essa habilidade também de fazer, né, as gravações em estúdio. Então a gente pode fazer as músicas crescerem de uma maneira muito mais rápida, em função desse conhecimento e de Deus, o aparato para gravar os ensaios. Agora, porra, né? Você entra, já tinha pandemia instalada, né? Quer dizer, a banda está começando, tá aí lançando seus primeiros trabalhos, tá legal, tá engrenando, aí vem uma pandemia dessa, né? Quer dizer, a pandemia ela vale para todos, mas no caso da Hit the Noise, né? Como é que foi esse impacto aí agora que vocês estão com um trabalho novo e estão compondo novas músicas, estão com uma formação nova e fica essa coisa meio contida, né? Porque você não pode tocar, fazer show, tem que se limitar a lives e coisas assim mais restritas, né? Fica, e é muito difícil, cara. Porque a gente quer tocar, né? Pô. E então, a banda perdeu um integrante na pandemia. Isso já é traumático para qualquer banda. Tem agora um novo integrante ansioso para fazer um show e não pode, né? Que nunca tocou ao vivo com a E banda, né? nunca tocou ao vivo com a banda. E a banda também quer, sabe, apresentar músicas novas ao vivo em cima do palco e a experiência de encarar o público, de lidar diretamente com o seu fã. Porque por mais que a internet tenha democratizado, tenha dado muito espaço, tenha dado muita visibilidade, faz sua música ser conhecida em países onde jamais pensou que seria ouvido, mas ainda existe a questão do offline. A presença online é muito importante, mas uma banda ainda se torna conhecida mesmo quando toca, quando tem a experiência do ao vivo, quando proporciona a alguém uma noite inesquecível, com poucas músicas. É essa pessoa que vai ir no teu show de novo, sempre que tu estiver na cidade dela. E isso hoje a gente não tem, faz muita falta. Quer dizer, você criva ali, você corta as pernas, né? Basicamente, né? Tu fica sem o core do negócio, né? É. Fica sem a principal razão de ter uma banda, que é tocar para as pessoas. Então a gente tem que, entre aspas, se contentar com todo o resto, né? Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu tenho observado que a partir da internet, e conforme a coisa foi se desenvolvendo e ficou mais fácil fazer bem feito sozinho, né, em casa e tal, eu tenho notado uma certa preguiça, sei lá, os artistas, as bandas se acomodam, né? Nessa coisa, nesse universo encantado que é você fazer sozinho e colocar na internet, e divulga, não precisa de empresário, de marqueteiro, nem nada, você mesmo faz. Agora, eu tenho notado que essa facilidade toda tem gerado um pessoal meio acomodado, assim, na hora de, agora vamos tocar, né? Não, mas tocar em barzinho, não, tocar gera um pessoal meio preguiçoso, né, de fazer a coisa acontecer. E, cara, não adianta, né, meu? Você pode ficar na internet, tem um trabalho excelente na internet, que é fundamental, mas se você não sair para tocar, cara, você não vai virar, né? A menos que sua ideia seja realmente ser uma banda virtual, né? Mas aí é uma outra história. Mas você não tem também notado, como produtor, muita banda acomodada, artista acomodado com essa facilidade toda? Totalmente, totalmente. Tenho notado muito. Tenho notado. Agora vai ser um momento meio chato, assim, que eu vou fazer uma crítica meio do cara velho ranzinza, sabe? Mas é uma percepção minha e ela para mim, é mais clara que água. A gente tem hoje o que eu chamo de pirâmide das bandas, sabe? Sabe a pirâmide social, onde tem lá as classes Sim. sociais? A gente tem a pirâmide das bandas também, sabe? A pirâmide das bandas é o seguinte, eu tenho um topo muito pequeno, com bandas que são muito boas, cara. São bandas incríveis. Tem uma parte do fundo, também muito pequena, que são as bandas horríveis, que não dá para ouvir. Mas essa parte do meio, que responde pela maior parte da pirâmide, são as bandas mais ou menos. E as bandas mais ou menos, cara, elas não vão ter outra chance. Porque se o cara ouviu a tua música e ele achou apenas ok, ele não vai voltar 6 meses depois para ver se a tua banda está melhor. Então eu falo para as bandas isso. A internet deu chances iguais para todos, democratizou? Beleza, democratizou, deu chance para todo mundo, mas ela te deu uma. É. Quando tu der o teu tiro, tu tem que dar o teu tiro com o que tu tem de melhor. Se o que tu tem de melhor é bom ou não, se o que tu tem de melhor é convincente ou não, se o que tu tem de melhor é fantástico ou não, é outra seara, é outra discussão que a gente deixa para lá. Mas o que tu vai entregar tem
tem que bater no teto. Tem que ser o que tu consegue fazer de melhor naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, tu tem um monte de músico preguiçoso. E outra coisa que eu falo para as bandas é a maioria dos problemas das bandas estão dentro delas mesmas. E aí tu tem esse cara que tu falou, que é um músico preguiçoso, que não quer tocar num bar, porque vai ter 30 pessoas. Cara, tem uma preguiça, mano, de músico preguiçoso. Fica criando muita dificuldade, né? Criando muita dificuldade. Só que é o seguinte, tu não sabe quem vai estar entre essas 30 pessoas, sabe? Com o Rebel Machine, eu tenho uma história que eu posso contar, dar como exemplo, sabe? As bandas, às vezes, minimizam os veículos de pequeno porte, os pequenos blogs, sabe? De música. Quando eu tinha um blog só para escrever as minhas besteiras, a minha média de acesso por dia era 30. Se eu vou mandar um material para um blog pequeno, na Eslovênia, e ele tem uma audiência baixa, que é 30 pessoas, eu quero que essas 30 pessoas na Eslovênia me conheçam. Porque são 30 pessoas a mais do que eu teria na Eslovênia. Então, eu quero que eles ouçam. A mesma coisa acontece com o show ao vivo. Mas com o Rebel Machine, a gente foi publicado por um site pequeno de música de Denver, nos Estados Unidos. Sim. Moral da história, esse cara, dono desse site, ele se tornou um dos sócios do selo sueco Big Balls Productions, que foi o selo que lançou o segundo disco do Rebel Machine. Os caras contrataram a gente, a única banda não escandinava do selo dos caras. Tudo começou por causa de um contato, uma resenha que saiu num site muito pequeno. E as bandas fazem isso não só com os veículos de imprensa, elas fazem isso muitas vezes também com os shows. E ali naquele show, cara, pode ter alguém que é influente ou alguém que conhece alguém que é influente e que vai falar bem de ti, ou que vai levar alguém que vai ser um contato-chave para a banda num próximo show. Então não dá para minimizar. Não dá para minimizar show pequeno, não, cara. Tem que e eu sempre fui dessa mentalidade. Tem que subir no palco e suar sangue, como se aquele show fosse o show mais importante da tua vida. E talvez ele seja, cara. Tu não sabe quem tá dentro. Exato, né, cara? É muita pretensão uma banda nova, ou mesmo que já tenha uma estrada legal, mas que ainda não conseguiu vingar, né? É muita pretensão. Ah, não, só vou fazer show para 300 pessoas, para 1.000 pessoas. Meu, você tem que começar das 30, das 15 pessoas, né? Claro, outra coisa, tu tem as 100 pessoas para ir? Tem 100, vamos falar de 100, tá? 3 dígitos. 100 pessoas. Tem 100 pessoas para comprar teu ingresso? Nem sempre tem, né? Então, gente, se Paul McCartney não é arrogante, eu acho que não somos nós, bandas brasileiras, que vamos poder ser, né? Estamos numa cena independente, Porra, não é? construir uma carreira, né? E assim, eu vejo muito disso, cara. Eu acho o grande adversário desse pessoal é ele mesmo, como você falou, cara. Eles se negligenciam muito, né? E até porque também essa coisa de blog hoje mudou, cara. Eu te garanto que a coisa, o canal para uma banda de rock, por exemplo, já que a gente está falando desse assunto de rock and roll, nesse ambiente rock and roll, cara, não existe mais revistas, grandes sites e tal, tá tudo virando fofoca, meu, ou sumindo. Revista, então, impressa, já praticamente quase já era, né? E hoje os veículos, os canais de divulgação das artistas, das bandas de rock, cara, são os blogs, desde o minúsculo ao maiúsculo, né? Mas tá nos blogs, não só no Brasil, como também em boa parte do exterior. Porque tem muita revista grande também que está lá fora e já está meio sentindo, está meio se estremecendo, porque, meu, não tem jeito, cara, a vida das pessoas está na palma das mãos, virou smartphone, né? E nesse aspecto, uma publicação impressa está dançando, cara. E é complicado, né? E eu acho legal o exemplo da sua banda anterior, né? Porque, meu, queira ou não, com essas pequenas vitórias, cara, vocês conquistaram coisas legais. Por exemplo, abrir show para o Slash, para o Black Label Society, né, cara? Ou seja, tem que passar pelo teste das 15 pessoas que estão no boteco lá, e não necessariamente para ver você, né? Exatamente. Tem que passar por isso. Não, e outra coisa, né, cara? Outra coisa muito importante é a questão de tocar ao vivo, né? Mesmo que sejam shows pequenos. Tu conhece gente. Sim. E muita gente minimiza o networking, minimiza a importância de conhecer as pessoas, sabe? Eu vejo muita banda, e eu posso falar de cadeira porque eu fui esse cara durante muitos anos. Eu vejo muita banda se queixando de panelinha. E eu precisei ter barba branca
para entender que panelinha, muitas vezes, são só pessoas que confiam umas nas outras, trabalhando juntas. Então, tipo, cara, eu vou trabalhar com essas bandas aqui porque eu sei que essas bandas não vão me dar problema, porque eu sei que elas vão entregar um show competente, porque eu sei que as músicas são boas. O produtor também pensa nisso, né? O produtor de shows, o produtor de evento, ele também tem uma responsabilidade ali. Então, é fazendo show que tu vai conhecer as pessoas, cara. Tu vai se tornar amigo delas, vai pegar contato delas, vai poder mostrar um material novo, vai poder pedir a opinião delas, que é outra coisa muito preciosa para uma banda, ouvir a opinião das pessoas. Sim, das pessoas. Não precisa ouvir a opinião do Ed Trunk. Pode ouvir a opinião de pessoas que tu respeite, conheça e saiba que vão te dar uma opinião embasada e nada hipócrita. Essas opiniões são muito importantes na construção da tua música também, sabe? Tem que fazer show, cara. Eu sou muito favorável de uma banda ir pra estrada, tocar em vários lugares pequenos, até que esses lugares pequenos não a comportem mais, sabe? Exato, e você nunca sabe, né? De repente, das 5, 15 pessoas que estão lá, uma delas causa aquele efeito dominó, né? Puta, banda legal, olha essa aqui, daí vai passando para os amigos e tudo mais, e daí você vai engordando o teu público, né? Agora, Nós recebe comentários de pessoas de estados do Brasil, ou até de fora do Brasil, lugares onde a gente nunca pisou. E são pessoas que gostam da banda, que estão lá vendo os stories, que estão acompanhando realmente a trajetória. Então é muito importante dar esse tipo de atenção assim, para esse contato quais pessoal. são os estados brasileiros que estão mais assim, mais conectados com vocês aí? Cara, a gente tem mais audiência mesmo em São Paulo. Mas eu acho que acontece para muitas bandas isso, porque tem mais gente, sabe? São pessoas muito pontuais, assim, que acabam acompanhando a banda e tu nota que elas se repetem, sabe? Então são pessoas que realmente estão gostando. Aí tem gente do Nordeste, tem gente de Minas Gerais. E vem cá, já dá para, baseado nisso, já dá para meio que querer planejar, mesmo que sem uma perspectiva por causa da pandemia, mas já dá para querer planejar, bom, a hora que der para cair na estrada, vamos para São Paulo, vamos para Minas, já dá para, baseado nesse feedback que vocês estão tendo, de pensar em sair da zona de conforto aí no Sul? Sim e não, porque o que acontece é sim sair da zona de conforto e tem que planejar isso e tem que contar com essas pessoas de lá porque certamente elas vão estar, né? São pessoas que certamente se tiverem a oportunidade de ver a banda, sabendo que a gente é de Porto Alegre, a gente aparecer em Aracaju para fazer uma noite, ela vai estar lá, né? Mas não é um público grande ainda o suficiente para que a gente saiba que a gente vai chegar num bar, vai ter 150 cabeças para ver a gente e isso vai garantir uma boa parte dos custos da turnê. Não, essas turnês vão ser pequenas turnês, sabe, de final de semana ou de uma semana inteira, que vão se pagar ou que vão dar um lucro muito pequeno, contando também com a venda de merchandising e fazendo com o intuito principalmente de divulgar a banda. A gente ainda está num estágio muito incipiente nesse sentido. A gente está formando uma fanbase, né? A fanbase da Hidden Noise, ela é uma fanbase que ela é crescente num ritmo que é condizente com uma banda independente brasileira, sabe? A gente não tem uma curva de fanbase exponencial. A gente tem uma curva que é crescente e consistente. Né? Agora, pô, o Sul ele sempre foi um berço, né, um polo de bandas boas, de rock and roll, né? É um estado que ele é muito forte. Ele sempre foi tradicionalmente, ele sempre pariu bandas boas, né? Hoje em dia, como é que tá aí especialmente no Sul, né? Como é que tá o circuito rock and roll interior adentro? Cara, tá do mesmo jeito que tá em todo o Brasil. Nunca houve tanta coisa boa sendo feita, sabe? Bandas de diversos estilos fazendo diversos tipos de música, diversas propostas estéticas, diversos níveis técnicos, diversas canções boas que ficam na tua cabeça. Então, cara, é muito rico o cenário do Rio Grande do Sul, assim como é no Brasil inteiro, sabe? Aqui a gente, eu sou um grande consumidor de música independente, né? Volta e meia também as próprias bandas criam playlists nos streamings só com bandas independentes, então elas ajudam umas às outras a fazer essa música circular. Então tem muita coisa legal acontecendo aqui. Agora eu posso, então assim, ó, eu não gosto de citar as bandas daqui numa lista,
porque eu acabo esquecendo alguém. Mas sempre que eu cito também, alguém vai entrar, então é válido fazer isso. Agora, essa semana, o Wolf Trucker lançou single novo. Wolf Trucker, conhece o Wolf Trucker? Sim, É sim. ótimo. Bandaça, meu. Bandaça, muito boa. Bandaça. O Wolf Trucker, a Catarse, outra banda aqui de Stoner Rock do Rio Grande do Sul, os caras são Muito radicados de boa. São Paulo, muito boa banda. Rebel Machine mesmo, que eu fiz parte, né? Outra banda também com um trabalho consistente. Red Crow Mystical Dog vai lançar um EP novo agora, ótima banda de Stoner também. E tem, cara, que assim, é tanta banda aqui, quem gosta de um estilo um pouco mais leve, o Black Sabbath lançou um single Black novo Sabão, agora. cara. Puta Cara, nome esse nome é legal. maravilhoso, né? Black Sabbath lançou um single novo, ótimo. Black Beltone é dona de um disco de estreia, que foi um dos que eu mais ouvi de bandas gaúchas aqui. Então tem muita coisa acontecendo, cara, sabe? Tem muita coisa rolando. Cara, eu poderia ficar muito tempo aqui falando, lembrando de bandas. No interior tem a Rinoceronte, que é uma banda já veterana daqui do Rio Grande do Sul, que é ótima também. No metal aqui a gente tem o It's All Red, é uma banda de heavy metal aqui de Porto Alegre, de thrash metal de Stroud, é uma ótima banda também. Tem o Keep Them Blind, da Serra Gaúcha. Enfim, cara, dá para ficar falando um tempão aqui. O Júlio Igrejas, Ska Punk também, outra banda que eu gosto bastante. Se eu for lembrando aqui, cara. Legal, é. Então, continua ainda um bom berço, né? Isso é bom, cara. Sim, sim, continua, cara. Bom, Still Alive, vocês pretendem trabalhar na divulgação, mesmo que virtualmente, né? Até quando? E quando que a gente pode começar a esperar as músicas novas, efetivamente novas com esse quarteto atual? Então, a gente vai trabalhar no primeiro semestre do Still Alive, tá? E gostaríamos de lançar já no começo do segundo semestre um EP com 4, 5 faixas. A gente não sabe ainda da escolha de repertório, mas a gente vai lançar um EP, vai lançar músicas novas já com essa formação agora, ainda esse ano. Isso claramente ainda esse ano. Gostaríamos que fosse, né, agora no começo do segundo semestre. Legal, a questão da pandemia, da faixa preta, né, digamos assim, da coisa, como é que ela está interferindo aí nas gravações ou nesses planos aí? Ela está interferindo na pré-produção, porque hoje o Rio Grande do Sul está em bandeira preta, mais de 110% de ocupação dos leitos de UTI. Então é irresponsável botar pessoas dentro do mesmo ambiente, Sim. principalmente pessoas que têm as suas rotinas de vida envolvendo outras pessoas, então isso é algo que a gente não faria hoje. Mas impacta principalmente na questão da data de lançamento. Tá. Porque como é que a gente vai fazer? A gente vai lançar durante a pandemia, e se ela acaba logo? E se vem a vacinação? E se a gente, em setembro, está com uma vida que comporta shows normalmente? Aí a gente vai ter lançado em junho, daí a gente perdeu esse timing para fazer um show de lançamento logo em cima. Impacta numa série de decisões, sabe? Então é principalmente isso, é a pré-produção, a gente se encontrar para arredondar as músicas e a data de lançamento depois desse material. A questão da gravação acho que não vai ser um grande impacto não, cara. Dá para fazer de maneira responsável, sabe? E competente. Mas esses dois aspectos, assim, pré e pós, esses acabam tendo bastante impacto da pandemia. São muitos ICs, né? Mas eu, sinceramente, cara, eu não quero desanimar, mas eu acho que para esse ano, meu, eu fico vendo aí banda grande anunciando turnês a partir de novembro, não sei o que, meu, não dá, cara. O Brasil está muito atrasado nesse quesito de vacinação e o mundo inteiro, né, está na pior fase. E não é à toa que a gente começa a ver, sei lá, umas semanas depois, a mesma banda cancelando a turnê, deixando para 2022 e tal, porque não adianta, cara. A gente está muito longe de um cenário assim mais otimista, né? E que seja consistente e duradouro, né? É. Cara, dói falar isso, eu não gosto de falar isso, mas eu também não vejo um cenário animador para a gente esse ano. Eu não acho que a gente vai voltar a fazer show esse ano e não acho que vai haver algum show esse ano. A Nova Zelândia teve pouco tempo show.
O Kiss, que tinha suspendido todas as datas, vai tocar na Austrália agora, porque na Austrália também está controlado. Uhum. A gente aqui, sob esse governo, que está fazendo uma gestão tão catastrófica de uma Vixe. pandemia, Nem se não for com tem aquelas como. bolhas lá, que tem uma banda que fez um show com bolha, né? Com o pessoal numa Eu vi o Flaming Lips, cara, fez aquilo e acabou ganhando bastante visibilidade, né? É, É, foi muito interessante aquilo. Mas, cara, eu não. Como eu estava falando, né? Com um governo que parece às vezes jogar a favor da morte, é. eu não acho que a gente vá ter shows tão rapidamente assim. O que é um problema, porque assim, a gente. Muitas vezes as pessoas elas têm a mania de minimizar o show a uma noite de diversão. E elas não sabem que ali existe uma cadeia produtiva de muitas pessoas que vivem daquilo ali. É. Então, cara, a chamada graxa, né? Talvez muitos que assistem aqui o Zine não saibam que esse é o apelido carinhoso do pessoal da técnica, né? Holds, técnico de som, técnico de luz e tal. O pessoal da graxa não está trabalhando, cara. E tem muita galera da graxa, que é profissional disso, que não está recebendo sequer uma ligação do artista principal para dizer: e aí, meu brother, como é que tu tá? Como é que tá a tua família? Tá recebendo alguma coisa? Tá legal? Sabe? Porque não tem show. E aí tem muita gente, cara, entrando em dificuldades sérias. Então a gente precisa do entretenimento, a gente precisa que os shows voltem, a gente precisa que a arte volte. Não, e não é só para nossa alegria, não é só para nossa saúde mental, porque a arte está sendo também fundamental para a saúde mental das pessoas, né, Pô, cara? sem dúvida, né? As pessoas estão podendo encarar essa pandemia, tem muito a ver com o fato de ouvirem música nas suas casas, de lerem nas suas casas, de assistirem o seu Netflix nas suas casas, e tudo isso é arte. Então precisa de artista sim, né? A galera que vai dizer que saiu uma pesquisa até, né? Tem uma galera que diz que o artista é a profissão menos essencial. Mas não é o É. que o consumo É. diz, né, camarada? Tira a arte da tua vida para você ver. Exato. Então, a gente precisa voltar com essa cadeia produtiva, sim, porque tem muita gente que trabalha com isso, trabalha e trabalha sério, trabalha de maneira digna e honesta. Então, essa cadeia precisa voltar. Pois é, até porque para o público pode ser uma noite de diversão, mas para a banda e para a graxa, aquela é uma de outras noites, ou seja, é um trabalho, cara. É um trabalho, é o Sim, trabalho da pessoa. é um trabalho. É o melhor trabalho do mundo? É o melhor trabalho do mundo trabalhar com música, mas ainda é um trabalho, né? As pessoas ali, esses shows ainda representam a mensalidade da escola do teu filho, a Sim. comida que põe na tua mesa, né? Então é preciso ter uma gestão mais responsável, assim. Claro que assim, não vai ser a prioridade do governo, até porque nem deve ser. Primeiro a gente tem que tratar de não morrer gente, né? Porque Claro. a de mortes está muito assustadora, assim, e não é só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Então, o primeiro ponto seria a gente conseguir realmente se livrar de um governo que é claramente necropolítico. Mas, passado isso, eu acho que a gente tem que dar atenção, sim, para a cadeia produtiva da música e da arte, porque tem muita gente dependendo disso e muita gente esperando há um ano, né, cara? Eu sou, aqui no Rio Grande do Sul, sou amigo dos caras da Opinião, que é o maior bar que a gente tem aqui em Porto Alegre, e ontem fez um ano que os caras fecharam, né? Então, Foda, né, imagina cara? ter um ano sem o negócio funcionar, né? É Tem complicado. como, né, cara? São custos. Porque tem muitos custos, né, cara? Não é só questão de funcionário, mas tem, sei lá, às vezes é aluguel, é isso, é aquilo. Não dá, cara. É uma empresa, né? E sem auxílio, um auxílio realmente substancial, pô, aí fica difícil, né, cara? Porque a gente não tem uma data, ó, a pandemia vai acabar no dia tal, não tem isso. Então, meu, o que tinha que ter era gestão, mas infelizmente eu concordo com você, cara. A gente está É, no escuro total. sim, e de novo, reitero, ah, não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita, porque a gente não gosta disso. Ninguém quer a população morrendo, né? Claro, É só uma questão de que, pô, parei um pouquinho, a gente precisa ter uma gestão mais responsável disso, né? E aí eu te digo, no Paraguai a população está quebrando tudo nas ruas por muito menos mortes do que isso. E por muito sim. menos mortes por 100 mil habitantes do que isso. Sabe?
e eles são o Paraguai, sabe? Eles não são um país que chegou a ser a sexta economia do mundo, sabe? Eles têm... É assustador, sabe? A passividade da gente diante disso. A gente precisa fazer alguma coisa. É preciso que isso acabe. As pessoas precisam parar de morrer. Essa é a hora de pegar a paixão, ou seja, essa questão ideológica de direita, esquerda, centrão e o caralho a quatro, com perdão da palavra, mas essa é a hora de pegar a paixão, deixar de lado e olhar a coisa com a razão, né? Porque, meu, é muita gente morrendo, cara, e muita gente na dureza total, né, cara? E não tem perspectiva boa. Sim, não tem perspectiva boa. E na semana passada, cara, foi muito ruim, assim, aconteceu que eu perdi um amigo. Foi o primeiro. Eu não tinha perdido ninguém ainda. E realmente a perspectiva diante da pandemia, ela muda. E a tua condenação, né? A tua batida de martelo contra os responsáveis, ela se torna mais veemente depois que tu perde alguém. Eu lamento muito, cara, pelas 280 mil pessoas que morreram e por suas famílias, cara. Porque elas realmente estão passando algo inimaginável. Não, total. Bom, Marcel, Mas também assim, ó, Ah, vou te dizer que a gente também precisa lembrar de que as pessoas estão realmente se conscientizando aos poucos, mas elas estão percebendo que não está dando certo, porque a coisa não está mudando, pelo contrário, está caminhando para pior, né? E então eu acredito que assim, a gente, dentro das limitações do Brasil, acho que a gente vai voltar à vida normal, vai voltar a ter shows e vai voltar a poder principalmente abraçar os nossos, cara, que é tudo que a gente quer, né? É fazer música e abraçar os nossos.